Onde está a sua falta de autoestima? É impossível trazer todos os desdobramentos da falta de autoestima, porque a falta de autoestima é a raiz que mais gera distorções, complicações, desequilíbrios emocionais, contaminação da nossa relação conosco e com o mundo, com o nosso corpo e com o trabalho. Eu vou trazer alguns exemplos para que você comece a mergulhar nesse movimento de se observar, e aqui eu já vou te adiantando. É completamente normal uma pessoa que não tem autoestima sentir falta de autoestima em mais de uma área da vida. Na verdade, o mais comum é que se você não tem autoestima, você perceba essa falta de autoestima justamente nessas 3 áreas que vou te trazer agora. Então, se você ouvir e pensar, meu Deus, eu não tenho autoestima em nenhuma área. Calma, você está aqui justamente para mudar esse cenário. Dificilmente alguém que tem falta de autoestima manifesta essa falta somente em uma área da vida. E nas outras está tudo bem. É muito raro isso acontecer. A autoestima é a sua base. Eu, por exemplo, só não manifestava com minhas amizades. De resto, não sobrava nada. Então, se você identificar que a sua falta de autoestima está se manifestando em todas essas áreas, que eu vou te apresentar e pensar, meu Deus, é em tudo, tô perdida. Não se assuste. Isso só significa que você está no caminho certo para começar essa transformação. Porque só se encontra quem se perde. Anote isso aqui. Só se encontra quem se perde. Quem não tem autoestima genuína na área profissional reduz o seu senso de merecimento e crescimento. Então, você cria uma vida profissional que é mais voltada para conseguir aplausos do que para se realizar. O seu principal objetivo é ser validada, não é ter resultado e realização. Você vê em todo mundo um valor muito maior do que o de fato consegue ver em si mesma. Você constantemente se espreme para caber. Na prática, você acaba realizando muito pouco, porque o seu medo de errar é muito maior do que a sua vontade de se realizar. Você prefere viver uma vida pequena, mas que não coloque em risco a sua imagem por medo do que as pessoas vão pensar, medo de tentar e errar, medo de desagradar. A sua falta de autoestima trava a sua vida profissional. Você não consegue reconhecer os seus feitos. Então você perde a oportunidade de crescimento financeiro e profissional dentro da empresa. O fato de você não se estimar, não se valorizar, não se apreciar, faz você sempre se comparar a outras pessoas. A sua referência está no outro. Não basta você perceber o seu movimento de crescimento. Você está o tempo todo querendo superar ou se igualar a outras pessoas. Você fica tão focada no que o outro fez, na trajetória do outro, no sucesso do outro, que muitas vezes você faz um Ctrl+C, Ctrl+V da jornada do outro. E é claro que isso não vai funcionar, porque é a história do outro. Ele seguiu o que pulsava dentro dele, que muito provavelmente é diferente do que pulsa dentro de você. Você perde a sua autenticidade e continua olhando para fora e tentando superar ou se igualar a outras pessoas. Você deixa de ser autêntico. Quem não se gosta, quem não se sente bem na própria pele, não consegue ser autêntico. Quando falamos de trabalho e carreira, hoje em dia o mundo nos obriga cada vez mais à autenticidade, mas sem autoestima, esqueça. Você não consegue ser autêntico, porque o seu valor está nas mãos do outro. Então você não sabe se ele vai gostar de quem você é, da maneira que você é. Você opera da forma como você acha que ele vai te valorizar, porque você não tem certeza se sendo quem você é, ele vai te validar. Outra situação muito comum que acontece é que todos pisam em ovos com você, porque você não sabe receber feedback ou cobrança. Você lê como ofensa, mesmo que não tenha sido nada ofensivo. Todo não, pergunta, sugestão ou feedback que você recebe, você traz para o pessoal e entende aquilo como uma rejeição, como ofensa. Você perde boas oportunidades de crescimento e de se desenvolver. Tudo isso porque você ainda não separou o seu valor enquanto pessoa do seu valor enquanto profissional. O seu complexo de inferioridade, que é uma consequência da sua falta de autoestima, faz com que você distorça as comunicações e você entende tudo como uma rejeição. E o contrário também acontece. O seu complexo de superioridade impede que você permita reconhecer pontos que realmente você pode melhorar. Nos relacionamentos, você começa a construir relacionamentos com submissão e dependência.
porque o seu medo de perder o outro é muito maior do que o seu medo de se atropelar. Ou seja, você tem mais medo de perder o outro do que se perder dentro da própria relação. A sua falta de autoestima fica mais evidente nesses tipos de relacionamento. Então, você se conta a história ou até mesmo as pessoas ao seu redor te fazem acreditar que fulano está roubando ou roubou a sua autoestima. Anota isso. Ninguém rouba a autoestima de ninguém, gente. As pessoas deixam mais evidente a falta de autoestima que você já tem e às vezes nem sabia que tinha. Eu, por exemplo, não sabia. Todas as vezes que você vive uma relação bagunçada, tinha algo em você que te prendia. E geralmente o que nos prende é justamente a nossa falta de autoestima. A solução para relações bagunçadas é o fortalecimento da autoestima. Sem autoestima, você contamina a percepção da vida. Muitas mulheres acreditam que têm o sonho de casar. Aí eu te pergunto, será que você quer mesmo casar? Ou casar, para você, te traz uma sensação de ter sido escolhida por alguém? Será que esse casar não é um tapa-buraco que você encontrou para sua falta de autoestima? Porque se inconscientemente você entende que casar vai fazer você se sentir amada, escolhida e valorizada, você pode encontrar um príncipe encantado, que daqui a pouco você sentirá novamente a mesma falta. O desejo de casar, na maioria das vezes, vem do desejo de ser escolhida, de ser amada. Porque quem ainda não aprendeu a se amar, sai pela vida implorando desesperadamente pela atenção e pelo afeto de outras pessoas. O desejo de casar deveria ser simplesmente um extra. Depois que você já se sente completa, já tem sua autoestima, se aceita e se gosta, que aí então você entende que ter outra pessoa para ser um companheiro de vida seria mais legal e divertido do que não ter. Se você carrega esse grande sonho de casamento, investigue se isso não está nascendo da sua falta de autoestima. Outro muito clássico é o sonho de voltar com o ex. Você quer mesmo voltar com o seu ex porque você concluiu que ele é a pessoa ideal para você? Ou será que você quer que esse ex te queira de novo para você sentir que tem valor? Vai ver que lá no término você se sentiu tão rejeitada que acredita que a sua dor só vai embora se você convencer esse ex do seu valor. Se for isso o que você quer, não é o ex. O que você quer é se sentir amada e valorizada. Isso, na verdade, é um indício de que você precisa fortalecer a sua autoestima e não convencer a outra pessoa que você tem valor. Se você não aprende a se amar e se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. As pessoas te tratam da mesma forma como você se trata. A vida te trata como você se trata. Que dirá as pessoas? Quando você começa a construir a autoestima genuína e se tratar melhor, você verá isso refletido do lado de fora. Pensar que a sua dor só vai passar se o seu ex pedir para voltar é o seu ego comandando a sua mente, tentando solucionar o seu problema de forma mais rápida. Mas na verdade você não terá a solução, você estará colocando um band-aid nesse vazio que existe aí dentro de você. Muitas vezes achamos que sabemos o que queremos, mas nem sempre paramos para refletir sobre o que está por trás desse desejo. Vou dar um exemplo bem pessoal. Durante muito tempo eu tinha o sonho de ficar grávida. Mas quando fui mais fundo nessa vontade, percebi que não era porque eu queria ser mãe, cuidar de uma criança ou construir uma família. O que eu realmente buscava era atenção, cuidado e carinho especial para comigo. Coisas que eu não conseguia fazer por mim mesma. E isso é muito problemático, porque imagine se eu tivesse engravidado, sem ter essa consciência. Eu teria um bebê nos braços, mas o vazio dentro de mim ainda estaria lá. E agora, além de lidar com esse vazio, eu teria a responsabilidade de cuidar de outra vida. Por isso é essencial questionarmos nossos próprios desejos. O que realmente está por trás daquilo que queremos? Por que quero casar? Por que quero ter um filho? Qual a necessidade mais profunda que está gerando esse desejo? Quando entendemos isso, conseguimos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o que realmente precisamos. E não apenas com o que parece ser uma solução momentânea para um vazio que é interno. Nas amizades, você vai ter de extrema dificuldade de ouvir não. Às vezes, em um ciclo de amizade, ocorre um aniversário que você não foi convidada. Você sofre demais, você digere isso como uma rejeição. Você começa a cobrar a atenção da outra pessoa, validação. Você se torna uma pessoa muito magoável. Qualquer coisa que fazem com você, que te falam, vira mágoa.
A mágoa é um piti. Eu tive uma professora de inteligência emocional que ela falava: mágoa é piti dos fracos. Se você é uma pessoa muito magoável, tenha cuidado. A sua fraqueza está na sua falta de autoestima. Porque tudo que te falam, você transforma em: essa pessoa não gosta de mim, eu não tenho valor, está me rejeitando, me colocando para baixo. Você tem dificuldade de escutar críticas ou verdades. Observa se você é uma pessoa que tem dependência emocional, que precisa de validação dos outros, que cobra muito nos relacionamentos, que tem inseguranças e ciúmes, ou se você tem esse padrão de ser magoável. Tudo isso nasce da falta de autoestima. Observe também a relação que você tem com o seu corpo. Às vezes usamos o corpo e a imagem como um band-aid de vazio de autoestima. Dessa forma, criamos distorções de imagem, dependência da imagem e comparações. Seu corpo é o seu templo, ele não é uma vitrine. A sua autoestima, quando está acorrentada na sua imagem, ela será sempre um motivo de maus tratos com o seu corpo. Mesmo que você seja a mulher mais linda do mundo, tem dias que você vai acordar e seu cabelo não vai estar do jeito que você gosta. Você vai aparecer com espinha no queixo. Você faz uma viagem e engorda um pouco. Encontra uma pessoa mais bonita do que você. Você vai envelhecer. Se algumas dessas coisas acontecem, você vai perder o dia. Vai te incomodar de tal forma que você vai pensar nisso quase 24 horas por dia. E então, nascem as distorções. Você tentando encaixar seu corpo no que não é natural para ele. Se compara o tempo todo com outras pessoas. A sua imagem e o seu corpo devem estar bem cuidados, porque isso é um sinal de respeito com você mesma. Esse é o ponto que separa quem se cuida por amor próprio e quem se cuida por falta de autoestima. Quem não tem autoestima tem reações paranoicas e exageradas. Não sabe ouvir não. Tudo o que acontece com ela lê como rejeição e acaba se tornando uma pessoa extremamente desinteressante. As pessoas mais interessantes são as pessoas seguras. Pessoas inseguras, elas são manipuláveis e frequentemente se tornam chatas e pesadas, porque o tempo todo elas precisam ser vistas, validadas e cuidadas. Eu já fui essa pessoa. E se você se identificou, não precisa se sentir mal por isso. Pelo contrário, dê graças a Deus, porque a gente só consegue transformar aquilo que reconhecemos como um problema. Se você não enxerga algo em si como um problema, não adianta o mundo inteiro te dizer que é. Você simplesmente não vai acreditar. E se você não vê necessidade de mudar ou melhorar algo, essa mudança nunca vai acontecer. Então, se você percebe que tem algum desses comportamentos ou características, isso é incrível. Significa que você está se dando a chance de se lapidar. Agora, se diante de tudo isso, você ainda escolhe ignorar, fingir que não existe ou minimizar a situação, aí o problema ficou bem sério. Anota isso. Ninguém consegue mudar aquilo que não reconhece que precisa ser mudado. A sua atividade nesta aula é responder essa questão. Qual é hoje a área da sua vida, a situação em que a sua falta de autoestima fica mais evidente?